Bem-vindos a mais um Grazi Goya Cast, cada episódio trazendo um convidado top para vocês conhecerem, terem insights e conhecerem um pouquinho do que de mentalidade, empreendedorismo, negócios e por aí vai. E se eu fosse você, ficaria até o final. Você está querendo crescer o faturamento da sua empresa, está querendo mudar seus hábitos, está querendo resultado na sua carreira, vocês precisam escutar esse bate-papo. Eu estou aqui hoje com o meu amigo, atleta, campeão pan-americano, mentor renomado de alta performance e muito mais que isso que vocês vão conhecer aí nesse bate-papo. Marcelo Schwartz é meu grande amigo, já me ajudou muito em momentos decisivos de carreira, me ajuda muito com o negócio que eu tenho em andamento e, cara, vocês precisam conhecer, inclusive, a mentoria que ele dá. Já me fez mergulhar em banheira de gelo. Bem-vindo, Má. Obrigada por aceitar meu convite. Prazer estar aqui no teu Grazi Goya Cast. Aí são o Grazi Goya Casters, né? Grazi Goya Casters. Os seus ouvintes, prazer estar aqui falando com todos vocês. Você sabe que você é mais do que uma amiga, né? É uma parceira já de vida, né? Frequenta a casa dos meus pais, né? É isso aí. É até engraçado, assim. Teve um episódio lá que eu convidei alguns amigos lá em casa, né, tal, pessoal. E aí os meus pais, eles são bem, né, brincalhões, eles adoram pessoas dentro da casa deles. Eles são demais. E aí gostam de tomar um vinho, né, uma cervejinha, aquela coisa toda. Aí chegou a galera lá. E aí, eles começaram a conversar com a Grazi, começaram a falar que não sei o que. Cara, isso que aconteceu, né, eu moro em Floripa hoje. Isso aconteceu que deu 2 semanas, 3 semanas, eu recebi a foto da Grazi e da minha mãe. Minha mãe mandando a foto da Grazi, falando, nossa. Então, assim, a Grazi ficou amiga da minha mãe, tomando vinho lá. Dona tal. Marina, minha parceira de vinho. Né? O Jack Borinho. Jack Borinho. Jack Borinho, que é o cachorro dos meus pais, né? Então, tamo junto aí nessa jornada, né? A gente se conheceu lá nas mentorias da vida dos chinechiques, né? De alta performance, de palestrante e tal. E, né? Terapia. Terapia e tal, né? E aí você ficou um tempo, foi 1 ano, né? Na mentoria individual comigo. Foi. E aí... Até mais, né? mais. Aí você tava no banco e tava numa agência e foi pra outra agência. Como é que era a Grazi antes? Meu, Grazi antes não estaria aqui gravando podcast. Verdade. Grazi antes não acreditava todo o potencial que ela tinha, um mundo de descobertas. Uhum. Mudou totalmente. E, cara, o Marcelo, ele foi essencial nessa jornada, porque eu falo, quando eu não acreditava em mim, Marcelo acreditava. E ele me fazia, não, vai, faz assim, agora você vai fazer assim, assado. É engraçado, né, que... interessante isso. Porque a gente não consegue fazer algo que a gente não acredita que é possível de ser realizado. Não dá. No fundo, né, eu teve uma resposta do Flávio Augusto, ele falando assim, você sempre acreditou que iria dar certo? Né? E ele respondeu embaixo, eu sempre acreditei que eu iria conseguir. Só que qual que é a grande diferença? O que ele acreditava que ele iria conseguir era de acordo com o nível de merecimento que ele tinha da época que ele estava vivendo. Então, se o cara tem um nível de merecimento na mente dele de 15 mil reais, qual que são as chances dele acreditar que ele iria conseguir faturar 100? A mente já coloca aquela nota de corte, né? Não rola. Então é de acordo com o nível de merecimento da pessoa, né? Total. O nível de merecimento, você acredita que é possível? Sim ou não? Puta, tem um monte de gente que tem muito potencial, né? Hoje eu tava falando com uma ex-mentorada, inclusive, que ela fez uma transição de um banco, né? Ela trabalha no banco de investimento, super bem sucedida, caramba. E aí eu sempre tive essa vontade de ser coach, né? Autônoma, profissional liberal, ajudar pessoas com finanças, investimento, aquela coisa. E aí ela fez a transição de carreira. E ela tava me falando hoje. Eu falei, cara, um dos pontos mais gritantes, assim, é que eu não acreditava que seria possível viver disso, sabe? Faturava uma grana no banco, que não sei o quê. E será que eu vou fazer a mesma grana? Sim ou não? Em quanto tempo? É possível? Sim ou não? Então,
até o momento onde ela falava assim, eu não sei se eu vou dar conta, ela não fazia, não dava o ponta, não colocava a data, né? Que é o lance do queimar ponte, não é? Total, total. E, Má, é assim, a gente já viveu tantos momentos, assim, de rir, de chorar, de não acreditar. Eu trabalhando num lugar que era muito limitado, porque hoje eu sei que eu posso, mas que mal eu acreditava que eu podia alcançar um voo maior. E aí você, não, você vai, agora você vai fazer assim. E tudo em cima de método. O método me ajudou muito. Né? E é um passo de cada vez, porque assim, você não vai virar a chave de um dia para o outro. A constância, né? Que a gente sempre fala, a constância, segue protocolo, até porque a mente, ela é preguiçosa, né? Então, isso aprendi muito com você. Então, quanto mais confortável você tiver, mais assim, você quer ficar no quentinho. Você quer se depender de ti, você vai ficar lá deitado na rede. Exato. Você não vai trabalhar, você não vai acordar, né, cedo, você não vai fazer o que tem que ser feito. Se depender do cérebro reptiliano, né, o de sobrevivência, ele quer o quê? Sobreviver. O que ele tem pra fazer pra sobreviver? Ou seja, como que eu posso ficar de boa sem gastar energia? E não correr perigo. Não correr perigo e não gastar energia. Essa é a parada dele, né? Então, por si só, o ser humano, ele é muito... De certa forma, ele não quer gastar energia. Ele não quer mudar. Ele vê essa mudança. E é Uhum. por isso que, hoje em dia, as pessoas estão tendo muita dificuldade de crescer. Porque é difícil sair de onde tá. E aí acha que tá naquele platô, né? Entra num platô, assim, não tô crescendo, tá, não tô também diminuindo, mas tá lá. Só que, na minha opinião, tudo que fica estagnado, uma hora vai cair. Com toda certeza, eu vejo, Grazi, que as pessoas muitas vezes elas estão com uma sobrevida. Não sei se é da tua época, mas da minha eu joguei muito Mario Bros. É da minha. Eu sou mais velha que você, Marcelo, me respeita. Joguei Mario Bros. E lá tem uma sobrevida, né? Tem a sobrevida, que é a vida. Acabou a vida e tem mais uma sobrevida que tem. Então tem muita gente na sobrevida. Assim, não tá vivendo. Tá sobrevivendo. Que tipo, é uma vida que Total. meio que já tá morta. Marcelo, por que você tá falando que as pessoas estão vivendo uma vida morta? Porque elas não estão crescendo. Se você não tá crescendo, você tá morrendo. É uma planta. Pega uma planta. A planta, ela cresce, ela morre. Ela não fala assim, deixa eu ficar de boa agora na rede. Não. Ela tá crescendo, ela tá morrendo. Então, em certa forma, e por que você tá falando que o cara tem uma sobrevida? Porque felicidade é igual a evolução. Se o cara não tá crescendo, ele tá morrendo. Ora, se ele não tá crescendo, não tem como ele tá feliz. É, porque dificilmente até na minha opinião, assim, não é nem do ser humano você ficar naquele, né? Pensa, você viveu uma vida inteira, né? Vida do... Não, tá igual, é a mesma rotina, todo dia vai, trabalha, volta. Vai, trabalha, volta. Final de semana, vai, tem almoço com a família e fica naquela, assim, para mim, eu não é. Eu sou uma pessoa movida a desafio. Você não precisa ser movida a desafio, não é? Cada um tem seu perfil. Mas se você não tem um meta, que seja uma meta pequena, eu quero, sei lá, eu quero conhecer o Nordeste do Brasil. Se você não colocar aquele desafio, né? Eu acho que assim, você entra naquela estagnação que uma hora você fala, meu, não tô feliz. E você não sabe nem por quê. Você não sabe nem por quê. Falando de Nordeste, qual o destino do Nordeste você aconselha, assim, todo ser humano que tem que ir? Assim, tem que ir. Não tem. Cara, eu conheci Maragogi há uns tempos atrás. Eu me encantei, cara. Você fala, Caribe, vou pro Caribe, cara, não fica nada para trás. Assim, é lindo demais de natureza, para quem gosta de praia. É o lugar que até hoje que eu conheço que eu mais gosto. Uhum. Eu fui no Réveillon de 2000 quando que era isso? 2018? 2019?
Eu fui no Réveillon de 2019 pra 2020 pra Boipeba, na Bahia. E lá teve uma virada de chave, assim, absurda. Eu tava na praia com meus amigos, a gente chegou umas 11 e pouco da manhã. E aí pediu aquela Heineken canela de pedreiro, né? Aquela Heineken, assim, geladona. E aí, beleza, chegou o garçom, mó sorridente e tal. E aí, gurizada, tá, com não sei o quê, rapaziada, que tal. E aí, o que vocês querem? Aí o cara trouxe uma Heineken, começamos a conversar com ele. Falou, pô, cara, legal, né? Aí o dia seguinte... Nordestino é muito gente boa, né? Gente boa. Aí o dia seguinte, o que a gente fez? Fomos no mesmo lugar, pedimos uma Heineken gelada. E o mesmo cara, o mesmo atendente, o mesmo garçom, pô, com boa energia. Falou, e aí, tal, não sei o quê, foram no tal lugar que eu falei pra vocês, tal, que tem que comer camarão, lagosta, com abacaxi, né, é muito comum, e tal. E o cara, boa energia, né? Dia seguinte, o que a gente fez? Voltamos no meu lugar, tomei uma Heineken. E o cara com a mesma energia, com a mesma vibe. E eu voltando pra pousada, eu fiquei imaginando quantas pessoas que vivem na nossa sociedade, né? Aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem um padrão de vida melhor e que não tem esse nível de energia, de alegria, de diversão durante o trabalho e que não vive com qualidade de vida. Quantas pessoas que têm muito mais do que aquele cara, do que um atendente lá numa ilha da Bahia Total. e vivem uma vida frustrada e vivem uma vida triste, sabe? É porque tá muito no que tá dentro de você, né? Porque a felicidade não é, assim, não é só material, né? Cara, quando você vê a alegria do cara, talvez ele só de estar vendo, conversando com gente diferente, de que lugar que você é, só isso já dá uma alegria nele. É muito do coração. Eu sou uma pessoa muito coração, né? Então, assim, para mim, você é de dentro pra fora, né? E não é conquista material. Dinheiro é legal? É. Você ter uma abundância material é legal? Claro que é. Mas não é só isso. E as pessoas, eu acho que muita gente tem um conceito de felicidade, assim, felicidade, aquela coisa utópica até, né? Não é, assim, felicidade é você ter aquela meia horinha que ele tava com uma galera lá, animadona, tomando uma Heineken, batendo papo e sabendo, onde você mora, o que você faz lá diferente. Isso é felicidade, você colecionar momentos, né? Uhum, total. E a nossa mente é uma série de impressões, né? Tudo que a gente viu, sentiu na nossa mente, vai juntando um monte de compilado. Tem a gaveta das memórias de curto prazo, as memórias de longo prazo. De longo prazo é tudo a partir de 6 horas. Então você tem umas gavetas lá, né? Que nem aquele filme, Divertidamente. Então você tem uma gaveta com todas as memórias que você tem dentro da tua vida. Algumas memórias você lembra, outras não. As que você não lembra são 95% que são inconscientes. E no filme Divertidamente, você tem várias emoções, né? Você já Nossa, assistiu? muito legal esse desenho. Você tem tristeza, você tem surpresa, você tem alegria, você tem raiva. E basicamente, quando você fala assim, eu estou com raiva, é uma emoção que a pessoa, nossa, não pode ficar assim. Não vai levar em nada isso, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, assim, a sociedade já reprime a raiva em si. Ou o cara tá triste, o cara tá chorando, triste. Você fala assim, para de chorar. Não vai ficar melhor. Para de chorar. A pior coisa que você pode fazer pro cara que tá chorando é falar pra parar de chorar. Não vai resolver nada. Não, o cara não tá expressando a emoção dele. Tem que expressar, sabe? Tem que expressar. Agora, Marcelo, por exemplo, eu tava indo, olha que louco. E aí tem duas vertentes, dois lados dessa história. Eu tava saindo, né, aqui de São Paulo, e aí fui em direção a uma palestra que eu ia dar lá na Vila Olímpia. Beleza, fui e parei no sinal, semáforo. Aí eu parei na pista do meio, tinha carro à minha esquerda, tinha carro à minha direita. Né, e tinha um carro na minha frente. Então sabe quando você tá assim, parado no sinal com o celular na mão? Sim, estava mandando mensagem, não deveria. Mas enfim, o carro da direita foi, o carro da esquerda foi, visão periférica, pau, e acelerei. Acelerei, pá, no carro da frente. Eu, de blazer, saí do carro, sabe, tira foto, aquela coisa, que não sei o que. Eu tava indo dar uma palestra, a empresa pagou por isso. Naquele momento eu tinha algumas decisões. Uma, eu tinha que colocar uma máscara de felicidade, porque as pessoas que tinham me contratado não tinha nada a ver com isso.
Uhum. Como que eu tenho o controle ou a inteligência emocional pra falar assim, cara, máscara de felicidade na cara, você vai quebrar tudo nessa palestra, você vai dar o seu melhor, você vai transformar a vida dessas pessoas, esquece o que aconteceu e virar a chave. É aqui um botão, aqui ó, pup, que você aperta e você, opa, Vira botou dois. e rodou performance. Então isso é muito importante você ter essa habilidade de virar a chave. Mas o mais importante dessa história é que quando bateu o carro, eu voltei pro meu carro, sentei e falei assim, cara, quer saber? Vai chegar essa dívida, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, sei lá quanto que pode ser essa batida. O cara pegou meu telefone e tal, que não sei o quê. E aí eu falei assim, quando chegar a ligação do cara, o WhatsApp do cara, seja lá o que for, eu vou agradecer pelo que tá rolando. Seja lá a quantia que for. Eu vou agradecer. E no momento que eu falei assim, vou agradecer, e todas as vezes que eu lembrava da batida, vinha uma certa dor. Ai, que merda pela cagada que eu fiz. Culpa, né? Culpa você ter algo que você fez que você acha que foi errado. Me senti culpado numa ação. Ah, e se eu não tivesse? E se, né, Aham. todas as vezes que eu lembrava, e na hora eu falava assim, obrigado por isso ter acontecido, tal, significa que eu tenho dinheiro suficiente pra pagar, significa que deveria ter acontecido comigo. Todas as vezes eu já bloqueava, vinha, bloqueava, vinha, bloqueava, vinha. Um mês depois, eu recebi uma mensagem do cara que eu tinha batido o carro. Ele falando assim, cara, eu vi aqui que você é atleta, meu filho também é atleta, tá no Mackenzie, joga tênis. Queria te parabenizar em primeiro lugar. Vi que você conseguiu medalha, tal, que não sei o quê. Em relação ao carro, fica na paz, fica de boa, tá tudo tranquilo. Naquele momento, cara, eu quase comecei a chorar. Falei, mano, você tá de sacanagem. Será que foi coincidência? Do momento que eu bati, eu falei assim, quando acontecer que ele entrar em contato comigo, eu vou agradecer pelo que aconteceu. Um mês depois, o cara me manda mensagem, me parabeniza e E, no- fala que tá de boa. Será que é coincidência? e o que te levou a ter esse pensamento? Você falar, não, vou agradecer. O que te levou? Eu tava cansado de viver uma vida reclamão. De viver uma vida onde tudo é reclamação, onde tudo é autoexigência, onde tudo é, não foi perfeito. Então, assim, o cara deu o melhor de si, fez 9 coisas das 10 tarefas que ele tinha planejado. E aí ele chega em casa e fica se culpando pela uma tarefa que ele esqueceu de fazer. Isso é vida, isso não é vida. Isso é uma vida. Isso é um cara pentelho, ranzinza. É uma pessoa altamente negativa e que ela não entende que a vida dela não muda porque ela continua ranzinza e chata e reclamona das coisas que não acontecem do jeito que a pessoa acha que tem que ser. Então, assim, ela se planeja, ela se prepara. Então, ela fala: essa reunião vai ser assim, assim, assado, essa prova vai ser assim, assim, assado, e ela não consegue obter o resultado que ela quer. Pronto, vem o estresse. Então eu tava cansado. Eu falei assim, pô, agora vamos agir diferente e ver como as coisas vão rolando. E eu tava cansado, inclusive, de algumas contas, né? Chegando, sabe quando tem uma conta a mais, né? Chega em casa, sabe que você tem que pagar um custo a mais. Pô, hoje a luz no verão, né? O ar-condicionado ligado vai pra Ah, paga 300 e PVA. pouco. Meu, sai de R$ 100 a conta de luz, vai pra 300 e pouco, R$ 400, que não sei o quê. Então, a partir do momento que você fala e que você estabelece na tua mente que quando as contas chegarem, você vai agradecer por elas, porque aquele momento você tem dinheiro, você usufruiu, você é grato pelo que rolou contigo, você começa a mandar uma mensagem diferente pro teu cérebro. Porque tem uma sinapse neural aqui que registra um momento de compra, registra um momento que você tem que pagar algo, que você fica sabendo de algo que você tem que pagar. Então, naturalmente, o cérebro liga, conta ruim. Conta ruim por quê? Porque não tem dinheiro. Eu lembro que uma das coisas que você sempre me ensinou é assim: comemore cada conquista que tiver, que seja pequena. Acordei mais cedo, comemora. Seu cérebro entende que aquilo é legal. Hoje é um exemplo típico, Grazi. Aconteceu algumas coisas de manhã, não fui na academia. Se fosse um dia normal, tivesse a minha mente que eu tinha há um ano, eu estaria me culpando, me crucificando que eu não fui fazer exercício e que depois daqui a gente vai pro japa. Eu já estaria
vagabundo, disciplinado, indisciplinado, que não sei o quê, que não sei o que lá. Estarei me cobrando. Todas as vezes que eu lembro, não fui indisciplinado. Porque vai contra, teoricamente, a identidade que eu queria mostrar pro mundo. Qual é? Uma pessoa extremamente disciplinada. Cara, viva com leveza. Cara, não deu pra ir hoje. Tá na paz. Vamos amanhã. Sabe, viva a tua... Olha tanto de coisa que eu fiz hoje. Que eu trabalhei, reuniões legais. Sabe, consegui uma mentoria boa, fechei, sabe, grupo de mentoria, tô aqui no podcast, sabe, as coisas estão evoluindo. Então, parar de ficar olhando pro que tá ruim, pro que tá negativo, pro que tá vermelho, pro que tá preto, e começa a olhar pras coisas boas. Sabe, assim, começa literalmente a olhar pras coisas boas. E aí, não, isso daí é papo de autoajuda, isso é papo de não sei o quê. Seu irmão, de duas uma. Ou você vai continuar olhando pro que tá podre, pro que falta, ou você vai decidir olhar pelo que você tem. E aí tem alguns níveis de pessoas. A pessoa que olha pelo que tá ruim, reclama do que não tem. Eu não tenho dinheiro, falta dinheiro aqui, eu não tenho um corpo legal, eu não tenho namorado legal, eu não tenho namorado legal, eu não sou casado ainda, eu não tenho filho, o trabalho não tá legal, eu não sei o que não tá legal, fulano, ciclano é chato. É esse tipo de pessoa que é a maior parte do Brasil e do mundo. O outro tipo de pessoa eu sou grato pelo que eu tenho. Que legal que eu tenho roupa pra vestir. Que legal que, poxa, tem um iPhone. Que legal que tem uma casa pra dormir. Que legal que eu tenho a oportunidade de tomar uma água, né? Que legal que eu tô respirando. E tem o terceiro tipo de pessoa. Qual é? O terceiro tipo de pessoa ele é grato pelo que tem, ele é grato pelo que ele é, só que ele é grato pelo que ele quer ter e ainda não tem. Ser, fazer e ter. Então, as coisas não aconteceram ainda na vida dele. De físico. As coisas não se materializaram no campo físico. Mas na mente dele já é real. Que foi exatamente o que eu fiz para ganhar a medalha de ouro em 2015. Isso é um exemplo no PAN. Foi materializado, eu já vivi aquilo na minha mente. Como foi? Então, veja que é até interessante. Em 2011, eu fui jogar meu primeiro Pan-Americano no México, em Guadalajara. Ninguém nunca tinha ganhado uma medalha de individual no Brasil. Então, cara, eu fui, tava preparado, aquela coisa, né? Mas, putz, medalha no Pan é muito foda. Muito foda de ganhar com os melhores da América Latina. Eu fui, eu lembro que eu tava na quarta de final, e eu jogando contra um colombiano, e eu peguei, joguei a última bola. E aí foi strike. Na hora que foi strike, eu falei, putz, levantei a mão, falei, meu, não acredito, ganhei a medalha. Voltei assim, o delegado do Brasil me olhou, o técnico do Brasil me olhou, abracei, comecei a chorar, tal, que não sei o quê. Eu não tava nem aí pra semifinal. Eu já tinha ganhado meu bronze, já tinha ganhado a medalha. Já tava bom. Naquele momento desbloqueou uma chave na minha cabeça. Falou assim, é possível você ganhar um ouro. Então, de 2011 a 2015, eu vivi sonhando com ouro. É possível, é possível, é possível, é possível, é possível. Em 2014, eu trabalhava na Rocha, uma farmacêutica. E na minha mesa, numa das palestras eu mostro. Aqui tinha uma foto da medalha e aqui meus objetivos. Eu lia meus objetivos todo dia, tinha 3 objetivos. Eu lembro, ser promovido até tal data, pá. Atingir X de gordura corporal e de quilos, e 3, ganhar ouro no PAN de 2015. Um ano antes do PAN. Todo dia eu chegava na empresa, eu via aquilo. Pá, 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 pá. Via aquilo, via aquilo, via aquilo, via aquilo, via aquilo. Um ano depois, eu tô no pódio comendo a medalha. Tudo isso porque eu acreditei que aquilo seria possível. Então você não realiza nada que você não saiba do fundo do teu coração que aquilo é real, possível de acontecer. Então eu tava sendo grato por uma coisa que não tinha acontecido. Cara, é muito real, né? E não é coisa de. Não é papo de. Eu falo porque eu vivo isso também. Uma coisa. Quando eu estive em períodos que parecia que tudo dava errado, continuava dando errado. E quando eu
eu entendi, assim, sempre que eu estive nos melhores momentos da minha vida, sabe? Quando tudo flui, tudo é leve, carreira tá legal, relacionamento, amigos, tava feliz da vida. As coisas continuavam vindo legais pra mim. E aí, hoje, eu tenho consciência. Talvez uma época atrás eu não tivesse, mas hoje eu tenho consciência. Então, o orar e vigiai. Eu aplico muito isso na minha vida hoje, o orar e vigiai. Sempre que vem algum pensamento que me coloca pra baixo, eu falo assim, eu já falo, opa, por que eu tô pensando assim? Vamos mudar a chave. Eu já foco em outra coisa. A minha atenção. Falo assim, não, vou fazer um negócio agora que vai me deixar feliz. É mais ou menos isso, pra simplificar. Você acredita em Deus? Total, Deus, total. Como, o que é Deus pra você? Deus, Deus, além de toda, né, todo o bíblico, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de universo, tem gente que chama de energia, aí vai, mas até, pra mim, assim, é difícil explicar. Deus é uma coisa que eu sinto. Eu sinto com o coração. Eu sinto, eu peço, eu oro pra Deus, eu peço, é muito maior, talvez, a compreensão pra muita gente, pra mim é muito maior que isso. Mas todas as vezes que eu não tive fé em Deus, que eu até posso falar, desacreditei, foram os piores momentos pra mim, assim, sabe, de cair numa, até quase depressão. Uhum. Então, hoje, pra mim, Deus é quem me direciona quando eu sinto do fundo do meu coração. Uhum. Porque uma coisa é falar Deus, outra coisa é você sentir do fundo do coração. Sentir a presença, sentir a energia, sentir a força, o amor. Pra mim, Deus é amor. Tem religiões, com todo respeito a qualquer religião, mas assim, pra mim não tem Deus punitivo, né? O Deus que pune, você pecou, você vai... Não Deus pra mim é só amor. E o que dá, hoje eu tiro de Deus, o que deu errado, ou o que eu entendi que tá errado na minha vida, é porque eu não estou tendo fé naquilo que Deus tá proporcionando pra mim. Uhum. E aí eu tiro de aprendizado. Por que que não deu certo? O que que eu tinha que aprender com isso? Uhum. É interessante o nosso conceito de Deus, né? E hoje eu vivo uma vida muito mais espiritualizado de quem eu era, né? Antes eu era mais religioso. Então eu seguia mais a religião que eu tinha, que na verdade era católica, né? Então fiz primeira comunhão, caristia, né? Crisma, aquela coisa toda. E às vezes eu frequentava, né? Aquela coisa. Então é importante distinguir isso, né? Religião, espiritualidade. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. E os grandes saltos quânticos da minha vida, que eu dei em termos de resultado, de coisa, foi quando eu realmente entrei em contato com a minha essência. Foi quando eu realmente entendi, quando eu fui adquirir o conhecimento e colocar em prática, virou experiência. Daí eu falei assim, cara, é isso. Primeiro de tudo, virou questão de saúde mental. Questão de saúde mental. Questão de você viver uma vida harmoniosa, em harmonia consigo mesmo. Bem, sabe, leve, em paz. Então, eu tive transtorno de ansiedade em 2019, não sabia, em 2020 eu comecei a tomei remédio, né, o Êxodo, Escitalopram e tal. E um ponto-chave disso tudo foi quando eu entendi a dinâmica de que, assim, eu sou uma alma, e essa alma tem um corpo, e essa alma tem uma mente. E a mente, ela foi programada. Assim como um software, o Windows 2000, foi programado. E o meu corpo, eu tenho ele. Ele faz parte, né? Eu tenho um corpo. Eu não sou gordo. Eu não sou magro. Eu também não sou ansioso, que tá do lado da mente. Eu também não sou raivoso. Foi programado. Se isso foi programado, eu posso desprogramar. Um dos gurus que eu adoro, indianos, é o Sadhguru.
E ele fala que a mente é são junção de impressões na vida e o corpo são pedaços de comida. Então, basicamente, pedaços de comida. Para de comer. 10 dias você vê. Faz muito O corpo sentido. vai enxugando. Começa a comer pra caramba. O corpo vai aumentando. Então, tem um livro que é Você Não É o Seu Cérebro, de 2 psiquiatras. E nesse livro ele distingue muito bem. Se chama de mensagens enganosas. O que é mensagem enganosa? É um diálogo interno, negativo, que te faz se sabotar. Baseado no que a gente falou lá atrás, no cérebro de sobrevivência. Se eu não sou meu corpo, se eu não sou minha mente, se eu não sou meu cérebro, caramba, o que eu sou então? Eu sou uma alma. Então o que é uma alma? É aqui esse fio. É esse fio condutor. E dentro aqui tem uma energia, não tem? A luz? Sim. Então o que é isso? O espírito. Então é o que te dá energia, é o que faz acontecer. É esse. Então o cara tá uma alma depressiva, o que falta? Energia. Ele ativar o espírito dele, ativar, se conectar com a essência dele. E aí, Marcelo, como que eu faço isso? Boa pergunta. Existe um conceito de energia vital. Por exemplo, quando eu tava malzão, né, lá em meados de 20 para 21, assim, transtorno de ansiedade, sem pau de dívida, sem cliente, sabe? Dificuldade de adquirir cliente, eu não conseguia, tinha vergonha de falar que eu tava com dificuldade, eu tinha vergonha de falar, tentando passar numa outra imagem. Então, naquele momento, eu me agarrei em melhorar o meu corpo. Depois que eu melhorei meu corpo, eu melhorei as pessoas que eu tava me relacionando. Saí de São Paulo, fui morar em Floripa, abri os ares, comecei a falar com pessoas novas, tomava 4 cafés por semana, entrei em grupos de mentoria diferentes, falei com pessoas diferentes, viajei para lugares diferentes. E o terceiro ponto eu mudei a maneira que eu me comunicava comigo mesmo. Então eu ativei o quê? Só depois eu fiquei sabendo que eu ativei a energia vital. Qualquer treta que você tá vivendo na tua vida, você tem que ativar a energia vital, que é como eu me relaciono com o meu corpo, como eu me relaciono com as pessoas e como eu me relaciono comigo mesmo. E aí, naturalmente, aconteceu, comecei a voltar a dar saltos quânticos. Por quê? Magicamente, meu espírito, a minha energia começou a voltar, eu comecei a ter vontade mais de fazer as coisas, eu comecei a ter mais tesão nas coisas que eu tava fazendo, eu comecei a ter mais energia, eu comecei mais a sentir a energia das outras pessoas, comecei mais a me conectar comigo mesmo. A frequência, né? A minha frequência mudou. Pra mim também faz muita diferença, muita. Até é interessante a gente estar falando sobre isso, que eu tô num momento muito voltado pra mim, pra dentro de mim, não só fisicamente, não só mentalmente, mas de alma também. Uhum. E isso virou uma chave que quem me conhece já há algum tempo, você me conhece, né, há um tempo, mudou tudo. Mudou tudo, não. É claro que foi uma junção de mente, mas de corpo. Hoje eu tenho uma alimentação mais saudável, Uhum. mas de alma. Porque quando eu comecei a olhar pra mim, que aí eu percebi o que tava de errado antes. Por que que eu não ia para um próximo nível? Por que que eu não me relacionava com as pessoas que eu queria me relacionar? E hoje eu escolho, porque sim, a gente, pra mim, a frequência é energia, isso é física. Você atrai a energia que você emana. E aí tem um lance interessante, Grazi, que, por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes a gente gosta, né, e quer se conectar, tal, não sei o quê, só que o cara não tá na mesma frequência. O cara não tá na mesma vibe. Então o que acaba começando a acontecer? Você manda mensagem pra encontrar, o cara, eu vou ver, tal, que não sei o quê. E ele foge. Vou marcar o café. Putz, na última hora acaba não dando. Você remarca e acaba não dando de novo. O que é isso? É forçar. Então, não força relacionamento amoroso, de negócio. Não força. Não força negócios. Sabe quando você manda uma coisa tal, e o cliente, putz, não vai, não responde, não sei o quê. Eu não tô falando que pra não fazer follow-up, pelo amor de Deus, galera.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não forçar negócio, não forçar saídas, convites. Sabe quando você é convidado pra alguma coisa? Você não tem vontade de ir. Você não sente de ir. Só que você vai com medo que vai estar todo mundo lá, que não sei o quê, que não sei o que lá. Então, é interessante o cara entender que para de forçar amizade, para de forçar amor, para de forçar negócio e para de forçar convite. E simplesmente se conectar com as pessoas que você sente no teu coração de que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar ou que já estão onde você quer chegar. Sim, e modelar, né, que a gente fala. Até porque, assim, quando você emana essa energia de esforço, de luta, de isso tudo, a chance de ter é, uma não é, tô Burnout, pensando. depressão. Não, eu tô pensando na palavra, assim, é mesmo uma frustração. Uma frustração é muito grande. Porque a energia não conecta. Quando você força, o outro lado fala assim, pô, mas que saco, né? Que eu não quero falar com essa pessoa, ou sei lá, ou não, tem outras prioridades, eu quero fazer outra coisa, eu não quero encontrar aquela pessoa. E aí, quanto mais você força, mais você estressa, Uhum. né, aquela situação. É interessante que a decepção, a frustração, né, de relacionamentos, tanto amorosos como profissionais, como sociais, é que você acha que você tem uma expectativa de uma pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa, você sempre encontra ela tem boa vibe, ela tem boa energia, né? Aí você vai num bar com amigos, vai jantar com amigo, o cara tá pra baixo, o cara tá, não sei o que, ele tá diferente, tá apagado, tá mais irritado. Então você acaba se frustrando, às vezes ele responde grosso, você fica bravo com ele, ou fulano tá diferente, tal, mudou, né? Ou até mesmo no relacionamento amoroso, como ocorre traições. Então, você tem uma expectativa. Qual é? Fidelidade, Uhum. amorosidade, confiança, Atenção. atenção, respeito. Então, vai lá, o cara traiu. O que acontece? Você tem uma desilusão. Você foi iludido, né? Por quê? Você tinha uma expectativa e a pessoa não supriu essa expectativa. Então, você foi desiludido. A Monja Coen fala um lance interessante, que é, quando você for desiludido, agradeça. Porque quanto mais vezes você for desiludido, melhor é a sua capacidade de discernimento. Que é isso? De escolher melhor em quem você vai confiar e quanto de expectativa você vai ter naquela pessoa. Muito sentido. Sacou? Qual Saquei. que é o problema? A pessoa acontece vamos supor, uma falta de respeito, uma traição, ou a pessoa você sempre convidou ela pra tudo, ela não te convida pra algo importante, um casamento, sei lá. E aí você ficou bravo. O que é importante? É ele pegar isso pra ele e travar a autoestima dele. Isso acontece direto. Então a pessoa, se acontece relacionamentos abusivos e tóxicos, foi traída. O que ela fala? Caramba, reforça a crença dela de que ela é péssima, ela não presta, de que ela merecia, de que ela não é legal estar com ela, de que ela não tá bonita, de que ela não sabe fazer atividade sexual, de que ela papapá, de que ela papapá. Então ela pega a treta que aconteceu e joga pra autoestima, chegando a uma conclusão de que ela é péssima. E a comparação, né? Porque ela vai se se ela foi traída, ela vai comparar, tá vendo? Mas aquela, é porque ela, sei lá, porque ela é mais alta que eu. Porque ela, sei lá. E sempre vai entrar na comparação e a comparação vai fazer a pessoa se diminuir mais ainda. É a primeira coisa que a pessoa vê. Ah, ela é mais bonita? Ai, mas ela nem é tão bonita. Mas ela é feia, que não sei o que. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ela pega a autoestima dela e pá, se joga pra baixo. Quando na verdade, vamos olhar as coisas, os fatos que são. Fulano de tal, foi lá, foi traído. Acabou. Ah, não tem que ficar olhando as possíveis consequências. O que ela tem que olhar? Por que ela traiu isso pra ela? Primeiro ela vai decidir se ela vai continuar ou não, né? Primeiro de tudo. Uma pessoa que trai tem 200% de chance de trair de novo. Então, a decisão dela tem que ser tomada levando isso daí em consideração. Primeiro de tudo. O ponto é, Marcelo, como assim a pessoa atraiu, né, alguém pra vida dela que atraiu ela, que fez, né, que traiu ela. Sim, você atrai aquilo que você é.
e não o que você quer. Então, se aconteceu algo assim, é importante olhar pra ti. Eu sempre falo isso daí, né? A pessoa chega toda defensiva, às vezes, na mentoria. Contando as coisas que aconteceram. Briga com o chefe, briga com o marido, briga com não sei o quê, briga não sei o que lá. Chega toda defensiva. Aí fala, tá, e o que que fez dentro de você? O que que você fazia no relacionamento que deixava ele irritado? Eu nada, eu fazia tudo pra ele. Eu não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, cara, tá aí o problema. Aham. Você entregava demais, recebia pouco. A conta não fecha. Dar e receber. Cadê a valorização? Cadê a autoestima? Cadê o amor próprio? É. De falar assim, eu mereço mais. Quando a pessoa não se valoriza, ela atrai quem não vai valorizar. Com toda certeza. E fica um jogo, né, Grazi? Então, ela não me mandou bom dia, também não vou mandar. Ela não me convidou pra sair, também não vou falar. Ah, eu dei um presente muito legal pra ele. Nossa, um presente de R$ 2.000. Ah, eu vou dar um presente de R$ 500. Ou, eu não vou dar um presente tão caro pra ele. Ele me deu um de 100, que não sei o quê. Então fica esse jogo. Que assim, ele me levou pra almoçar. Você faz 3 meses que não fez massagem, não vou fazer. Não sei o quê. Então fica condicional. A balança não equilibra, porque tá cada vez assim. Porque eu fiz um jantar especial pra ele. Ele não me deu nem presente. Dia dos namorados. Eu fiz um jantar especial, ele não me deu presente. Pronto. Já aumentou a diferença na balança. Porque eu fiz isso, ele não fez. Pronto, já aumentou mais. E cada vez a balança vai ficando mais desequilibrada a ponto de chegar uma hora que um sai fora. Tem uma estatística interessante de um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos, que eles falaram assim, e aí tem até o livro do Roberto, né, o Carícias, que fala sobre estímulos, né, são carícias, são estímulos, né. Então você fala assim, Grazi, tá bonita hoje, que energia legal. Aí você fala, nossa, mas, pô, não fez a unha, não é o caso, né, não fez a unha. Então, 2 positivos, 1 negativo. Então ele fala que de 10 estímulos possíveis, né? E eu posso só olhar pra você e falar assim, já é algo negativo. Uhum. Conta. Comunicação não verbal. Então, de 10 estímulos, um casal saudável tem 7 positivos. A cada 10, 7 são positivos. 3 negativos. Então, né? Desde você acordar o dia, falar assim, oi, amor, bom dia. Dormiu bem? Aí a gente pega lá e um café. Peguei um café pra você. Tá contando. Sabe? Tá contando na balança. Tá contando na balança. Agora, se você faz algo com a intenção de receber algo, escassez. Como é que é isso? Porque minha vida inteira, basicamente, né, até de 1 ano pra cá, basicamente, não que eu fazia, que era manipulava. Não é isso que eu tô falando. Só que assim, muitas vezes você ia lá e dava o dinheiro pra alguém, né? Então vamos supor, você tá na rua e aí está no sinal, aí vem um mendigo. Eu falei, putz, eu não vou dar grana pra ele, não. Tenho aqui o dinheiro, mas não vou dar, não. Eu não. O cara vai comprar droga, vai usar pra comprar uma bebida, vai se drogar, vai gastar com coisa que não deve. Não vou dar. Escassez. Como assim escassez? Eu era assim, veja. Eu não dava às vezes por conta disso. Por que escassez? Porque eu estou condicionando o meu ato de abundância, de eu dar, a algo que ele vai fazer. Foda-se o que ele vai fazer com o dinheiro. O que importa é o sentimento que eu tô aqui dentro. A primeira vez que eu escutei isso foi da Elaine Urives. Sentimento que eu tô aqui dentro. Então, se eu tô sentindo abundância, eu tenho que dar. O que você vai fazer com o dinheiro, meu filho? Dane-se. O problema é seu. Se eu tô passando na rua e aí eu falo bom dia pra alguém, olho nos olhos e a pessoa nem olha pra mim direito e eu fico puto da vida que ela nem olhou pra mim direito, que não me deu bom dia, escassez. Cara, foda-se que ela não me respondeu. Você tá esperando alguma coisa em troca e não é sobre isso, O né? problema é dela. Fica com ela. O problema é dela. Eu tô de boa energia. Tem um hábito. Eu fui para os Estados Unidos tem um mês e meio. E todas as vezes que eu viajo, pego avião, eu tenho um hábito de, assim, de passar nos negócios de segurança do aeroporto,
sabe? Quando você paga, Sei. passa ali no raio-x, no raio-x e tal, quando você deixa as coisas lá. E aí tem várias filas, né? E aí eu olho assim, faço um escaneamento e vejo o guardinha que tá mais mal-humorado. Mais de cara fechada, assim. Aonde eu vou? Eu vou nele. Você vai nele? Vou nele. É. Vou demais. E aí, o que eu faço? Um ato, uma tentativa de mudar a energia dele. Então eu tava passando, tinha uma guardinha lá nos Estados Unidos, passando pelo raio-x. E lá tem que negócio de ficar assim, né? Com a mão, né? Você passa e fica em pé assim, né? E aí, antes de eu chegar, eu tava entrando e ela tava assim, debruçada assim. Next. Próximo. Próximo. Aí eu peguei, tava passando assim. Como tá o seu dia? Tá indo tudo bem? Como que tá? Tudo tranquilo? E ela falou assim, mais ou menos. Aí eu peguei e falei isso pra ela, como que você pode fazer agora pra ficar seu dia animal? E fiquei olhando nos olhos dela. E quando eu parei e fiquei olhando assim nos olhos dela, ela... yeah, boa. Então eu tirei um sorriso dela. Aí algumas pessoas me falam, tá, e quando você tenta fazer isso e não tem resultado? Foda-se. Problema de quem tava lá. A minha tentativa tá válida. Então, Grazi, você imagina se você tivesse... Se a maior parte das pessoas tivesse esse hábito, sabe? Eu chamo de energia... de tiro de energia, né? Então, o tiro de energia. Tá outro exemplo, tá? Abundância que, só pra finalizar, a abundância que você distribui, né? Você joga a abundância, você joga a felicidade, que é o que você vai ter de volta. Né? Total. Eu tava indo embora lá de Caxias do Sul, eu peguei um Uber, chamei o Uber. Eu tava na calçada esperando, e aí o Uber parou na frente assim, aí ele viu que eu tinha mala e tal. Vou parar ali na frente que não dava pra parar. Só que assim, ele parou muito na frente, ele podia ter parado um pouco antes. Eu falei, pô, cara, que não sei o que não sei o que lá. Num primeiro momento, minha mente já falou assim, cara, pentelho, que não sei o que. E aí ele ficou lá no Uber, e ele viu que eu tinha mala, né? Geralmente o que faz? Vê que tem mala, então abre o porta-mala. Certo? Tem mala, abre o porta-mala. Não, aí você tem que tocar uma vez, aí toca 2 vezes. Aí, você tá de mala? Não, não tô. Você já viu que eu tô. Tá fazendo de proposta. Aí eu já falei pra Jaque, minha namorada, falei, pô, esse cara tá de sacanagem, né? Que não sei o quê. Já entrei dentro do carro, já... Na hora veio, opa, tiro de energia, que é o hábito que eu faço. Tiro de energia. Então o cara tá mal-humorado que eu falei, vou mudar a energia do cara. E aí, cara, como é que tá, que não sei o quê? Como que tá aqui o Uber em Caxias? Pô, tá indo, tal, que não sei o quê. E o trânsito daqui, né? Você gosta? O trânsito é complicado. E você, de onde você é? Eu sou lá de Floripa. Aí eu falei, Floripa também você não pode falar nada, né? É complicado. Ele tentando dar outra. Realmente, cara, o trânsito de Floripa, tal, que não sei o que. Eu comecei a conversar, ele começou a falar da profissão dele, quanto tempo ele tá fazendo isso, começou a falar da família, começou a falar de que ele gostava de ir lá, começou a falar de outras cidades que ele gostava, que não sei o que lá. Chegou no lugar, ele saiu do carro, abriu o porta-mala, tirou minhas malas e falou assim, pô, cara, boa viagem, tal, que não sei o que. Você mudou total. A energia do cara é outra. Energia. Então, aí eu fico pensando, e eu tô contando aqui, né? Então, ninguém ia ficar sabendo, sabe assim? Quanto que custou eu fazer isso? Quanto foi? Nada. Seu resultado foi o mais positivo possível. Sabe? Mas não, as pessoas ficam contando não, só vou fazer isso se isso acontecer, só vou fazer isso se isso acontecer, só vou fazer isso se isso acontecer. Então, pra mim, viver uma vida plena, né? A gente tava falando de espiritualidade, de Deus, de espírito, de alma, tal, que não sei o quê. Pra mim, uma pessoa espiritualizada não fala, só falar que você tá não sei o quê, que você tá não sei o que lá. O cara tem dinheiro na conta, o cara tá bem profissionalmente, isso pra mim não quer dizer nada se o cara é espiritualizado ou nada. Pra mim tampouco quer dizer se você faz vários cursos de desenvolvimento humano, quantos livros você leu, quantos não sei o que, não tem, para mim pouco importa o que a pessoa realizou, o que importa as atitudes dela. Até porque faz parte da evolução, né? Você trazer, quanto mais você distribui isso, quanto mais você expande isso, você vai tornar o seu ecossistema também na mesma energia que a sua, né? Você vai atrair.
E você entra em ambientes e você sente que a energia ali não tá tão boa. E do nada você começa a ficar mais crítico contigo, né? Comigo acontece muito isso. Eu entro em um ambiente e a energia não tá tão boa. E aí você começa a ficar um pouco mais negativo, começa a ficar mais não sei o quê, começa a ficar mais não sei o quê. E aí, calma, o momento onde você faz o check-up energético, né? Tem até um áudio que eu mando para meus clientes, pra eles fazerem um áudio de 1 minuto, que chamo de recarregar a mente. 3 vezes ao dia, uma de manhã, uma no meio do dia, uma no final da tarde. Check-up energético, que é, como é que tá a minha energia? O que tá rolando? Então, na hora que você checa a sua energia, você checa se você tá conectado, lembra? Com o espírito aceso, ou só tá a sua alma lá, sufocando no deserto. Aí você fala, opa, cadê o espírito? Cadê? Tá aí? Tamo lá. Vambora. Cara, e quando você saca esse jogo, né? Quando você saca como funciona, parece que muda tudo. Eu sinto que eu tomei a rédea. Eu não sou perfeita. Claro que eu tenho momentos que eu falo, puta merda, que Claro. saco. Ai, que droga, que isso tinha que acontecer. Só que aí, como eu já entendi o jogo, eu saco, opa, não, vou mudar. E aí eu comecei a perceber que eu tinha controle. Não dependia de terceiro. Quando você terceirizar o problema, você se vitimiza. Total. E quanto mais você se vitimiza, mais assim, ai, coitado de mim, ai, por que isso tinha que acontecer comigo? Assim, é claro que não vai acontecer. Pensa num barco, né? Tá lá um barco. E aí as pessoas esperam que você vai passar no barco, tá céu, né? Sem nuvem, quente, né? O mar propício para navegação, tudo fantástico. Só que, cara, você quer chegar em lugares grandes, em distâncias grandes, você vai, às vezes, vai começar a chover aqui, corrente pro lado contrário, vai começar uma certa dificuldade. É normal ter essa dificuldade? Óbvio! Claro que sim. Então tá aí a resposta. Aí você pergunta assim, Marcelo, você é guru de... Eu não sou guru de nada, sou mentor. Primeiro de tudo, mentor. Guru são os caras lá. Os caras lá na Índia. Sou mentor. Então, você que fala de produtividade, né, de foco, de ansiedade. Você teve transtorno de ansiedade? Sim, o meu barco balança. O meu barco balança. Agora, uma regra importante, uma regra super importante que várias pessoas hoje não estão respeitando. Só ajude com maestria as pessoas daquilo que você já venceu. Não venda algo de algo que você ainda não venceu. Senão fica incongruente. Sabe? Completamente incongruente. Eu vejo muita gente ensinando as pessoas a fazerem, a terem boa qualidade de vida, equilibrar a vida pessoal com vida profissional, que precisa balancear aqui e ali, que não sei o que lá. Mas você vai ver, cara, o cara é um ranzinza. O cara não tem nada equilibrado. Uhum. O cara às vezes nem faz exercício físico. Não cumprimenta os funcionários dele. Não cumprimenta. Então, falta uma congruência muito grande hoje em dia. E aí você fala assim, até uma pergunta no meu stories. Outro dia na caixinha de pergunta. Tem muito guru hoje em dia. E hoje todo mundo sabe tudo. Qual a sua opinião sobre isso? Eu falei, cara, sim, hoje tem muita gente que sabe muita coisa. Agora, a pergunta não é essa. A pergunta é, qual que é a história do guru que você está escutando? Quem é esse guru que está escutando? Não é o que ele está falando. Quem é essa pessoa que você está escutando? Qual é a base dela? Porque se essa pessoa só tiver base teórica, olha, eu não sei você, mas eu não escuto. Você só tem faculdade aqui. Cadê a experiência? É incongruente. Fala lá. Porque conhecimento tá aqui. Experiência é como eu coloco esse conhecimento em prática. Aí eu ganho experiência, ganho sabedoria. E aí eu consigo ensinar. Porque eu sei como a pessoa se sente, porque eu já passei por aquilo, porque eu já vi pessoas com o mesmo problema, então eu tô calejado, vendo as pessoas que tiveram aquele mesmo problema solucionar aquele mesmo problema, mesmo que eu não tenha passado, mesmo que eu nunca tenha quebrado uma empresa. Eu já vi diversas pessoas passando por aquele problema e vendo qual que é aquele sentimento, e entendendo qual que é aquele sentimento, baseado em várias pessoas que eu já vi passando naquilo, então eu consigo passar uma experiência em algo que eu não
vivi, mas que eu já tinha experiência baseada em outras coisas. Total. Você já teve que recusar mentoria? Já teve alguém que te procurou com alguma coisa que você não conseguiu? Você não se sentiu que poderia ajudar? Hoje em dia eu não pego alguns casos e vê pelo lado da finalizando psicanálise e hipnoterapia e tal, né? A gente consegue ir mais profundo em vários níveis, né? Dentro da mentoria, então, o que acontece? Hoje em dia eu não pego alguns casos psiquiátricos, né? Eu vejo que, primeiro de tudo, se o cara tem um caso psiquiátrico, tem que ir no psiquiatra. Uhum. Ponto Sim. final, né? A mentoria vai ser um complemento. Agora, o cara, pô, borderline, primeiro que o narcisista, ele nunca vai procurar ajuda. Começa por aí. Então, você nunca vai ver um narcisista procurando ajuda. Você vai, borderline, casos assim, um transtorno afetivo bipolar, né? É caso clínico. É um caso clínico, precisa de terapia também. Eu prefiro já encaminhar a pessoa para um psiquiatra, né? E se for o caso, também já encaminho para um psicoterapeuta, né? Algo desse nível. Agora, sim, transtorno de ansiedade, eu já tive. Eu já tive estados depressivos, entende? Então eu sei que muitas vezes como já estudei muito sobre isso, né? E como você saiu E disso, como né? sair dessas situações, né? Então tem conhecimento, né? Tem teoria, tal, como funciona na mente humana, tal, que não sei o quê. E tem a experiência. Tem experiência de diversos casos, de diversos. A pessoa, ela fazia terapia há 10 anos. Tomava remédio, 10 anos. 3 meses e meio de mentoria, ela deixou o remédio. Óbvio, né? Ela seguiu o psiquiatra, que em Claro. momento algum eu falo nada sobre remédio. Quem trata isso é o psiquiatra. Uhum. Mas foi pelo Remédio, resultado que ela teve. ela falou assim: olha, fui no psiquiatra e tamo desmamando. Nossa, que demais, né? Tiramos, né? Tem Cara, noites. deve ser muito boa essa. Falei assim, cara, eu ajudei aquela pessoa. É Detalhe, ela era demais. psicóloga. Detalhe. Então, eu vejo hoje também, Grazi, uma grande dificuldade das pessoas se encontrarem. Sabe? Encontrar. Porque muitas vezes o espírito da pessoa tá apagado, né? A energia que corre no fio, que é da alma, tá apagada, porque ela ainda não se descobriu e não descobriu aquilo que mexe, que toca o coração de fato dela. E eu vejo que você tá fazendo uma jornada linda, né, em relação a isso. Então, o que que é propósito, né, para você? O que que é propósito? Como é que você falaria, né, para as pessoas que estão nessa busca? Propósito, tem, assim, tem gente que idealiza muito. Fala assim, eu já tive momentos que eu falava assim, não, eu preciso achar meu propósito. Qual que é meu propósito? Gente, meu propósito eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero e o caminho, eu tenho mais clareza do caminho que eu preciso para chegar nisso. Eu sei assim, eu quero ajudar muita gente. Comecei um trabalho muito forte com mulheres, porque eu, como mulher, eu sei por muitos problemas que a gente passa, né? E assim, de vida mesmo, de carreira, de empreendendo. Eu sei os Aham. desafios. E assim como você, eu eu tenho propriedade para falar pelo que eu já passei. Uhum. Então, meu propósito, sim, eu quero ajudar muita gente. Agora, falar assim, meu propósito é ajudar, vou fazer pessoas. Eu não vejo assim. Meu propósito é. Eu vou ajudar a gente. Como? Não sei. Minha jornada vai me mostrar como vou Total. fazer Agora isso. com Viagers. Com viagens. Total. Como é Porque que a viagem. você é, entendeu que viagem era sua praia? Viagem sempre foi a minha. É o que me movia. Antes, a Grazi, antiga, ela trabalhava para poder ter dinheiro para viajar. Eu esperava o ano inteiro para fazer aquela viagem que eu sonhei, que eu idealizei, passar o ano inteiro planejando. Aham. E, é, e isso era só por prazer, satisfação pessoal. Só que isso me fez conhecer muito sobre o processo da viagem, sobre os caminhos da viagem e quais as dores e as coisas que eu tinha dificuldade também com as viagens. Aham. E isso me deu.
uma ideia que foi levando a outra e ela foi começando com o tempo, você vai afinando, vai sofisticando, né, a ideia e muitas coisas fizeram sentido. Eu como você foi a pessoa que mais me incentivou. Lembra quando você falava, Grazi, você tem que ir no cinema sozinha? Grazi, pega um dia, vai para um restaurante, senta numa mesa de bar sozinha. Eu falava, tá bom, eu vou. Não ia nada. Isso demorou um processo até a primeira vez que eu fiz. E aí? Eu sentei. Primeira vez foi já uma viagem. Eu fui e falei, quer saber? Quero viajar, não tem ninguém para ir comigo. Peguei, comprei passagem, já aluguei o carro, reservei o hotel. Falei, beleza, eu vou. Aí você senta, primeira vez, né? No restaurante, sozinha. Ai, mas tá todo mundo me olhando. Dane-se, eu vou. Fiz lá, restaurante, beleza, almocei. Aí, tá, o que eu vou fazer agora? Eu comecei a pegar o carro e ia desbravando. Até que você falei, não é um bicho de sete cabeças. Até que chegou o momento que eu falei, curti esse negócio. Assim, e aí, porque assim, quando você viaja com outras pessoas, seja com um grupo ou com uma amiga, ou seu marido, namorado, enfim, você não decide sozinho. Eu quero ir em tal lugar. Mas eu não queria tanto. A gente pode ir em outro lugar? Tá bom. Você acaba abrindo mão. Agora, a viagem sozinha, você decide. Mas muito mais que isso, é a oportunidade que você tem de olhar pra dentro de você. Total. Eu lembro a primeira vez que eu fui num restaurante sozinho. E a primeira vez que eu fui no restaurante sozinho, eu ficava muito ansioso. Porque eu ficava com o celular e aqui, né? Então chegava a comida, né? A bebida e o celular na mão, né? Celular na mão, tal. Que não sei o quê. E aí e assim, aberto, né? Celular aberto, comia, bebia, mas assim. Porque as pessoas precisavam ver que eu tava fazendo alguma coisa, imagina. Você se escondeu atrás do celular. Me escondi, eu tava sozinho, eu não queria que as pessoas vissem. Nossa, imagina, nossa, mas ele tá sozinho, coitado, ó, aquele lá, ó, tá sozinho, ninguém queria ter... Nossa, mas... Eu lembro que eu saí, peguei e postei uma foto, e eu falei, isso daí é solitude e tal, que não sei o que lá. E alguém comentou, deve ser difícil, né? Não tem ninguém pra convidar pra sair. Alguém comentou isso. E aí eu lembro na hora eu fiquei puto da vida, né? Que não sei o que não sei o que lá. Porque não era isso, mas na verdade eu fiquei puto. Então, se não era isso, mas eu fiquei puto, significa que eu fiquei sentido com aquilo. Era Fez meu. sentido pra você. Era meu aquilo. Então, aquilo era meu, mexeu, né? E eu comecei a entender como é que é esse sentimento de vergonha, como é que é esse sentimento de ansiedade, né? Então, aí saí uma vez, aí vai pro cinema sozinho, aí vai pra tal lugar sozinho. E você vai percebendo que aquela sensação de que tá todo mundo te olhando, tá todo mundo pensando de você, e você tá se sentindo inferior por estar sozinho, nada mais é do que uma ansiedade. Freud fala, ansiedade social. Medo do que os outros vão achar de ti. Necessidade de aprovação. Então, é importante o cara entender o sentimento dele, o que ele tá rolando, né, naquele momento. E o viajar sozinha, o sair sozinha, né, o ir pra lugares sozinho, pra balada, lembra? Você mandou a mensagem falando assim... De madrugada. Tô na balada... sozinho, aí eu falei, porra, que irado, que não sei o que, curte aí e tal. Foi mesmo, verdade, né? Ó, nem tava lembrando disso. Eu não sei se eu te contei nessa última viagem, eu fui pro interior do Rio Grande do Sul. Pensa, fui sozinha. Peguei lá, fui pra Porto Alegre, aluguei o carro, peguei 7 horas de rodovia pra chegar lá onde eu queria, que eu fui lá na fronteira com a Argentina. Quase fronteira. E aí, primeiro dia que eu cheguei, finalzinho de tarde, falei, quer saber, vou sair. Aí um amigo nosso, o Álvaro, que é lá da cidade, ele não estava naquele dia que ele tinha ido viajar. Daí eu falei, Álvaro, onde eu posso ir? Ele falou, tem um barzinho, coincidentemente, eu gosto de rock. Ele falou, coincidentemente, uns amigos meus têm uma banda de rock, vão tocar em lugar X. Eu falei, beleza, eu vou lá. Aí eu sentei, cheguei, reservei, né, porque eles faziam reserva, cheguei na mesa, já tava um certo movimento lá. Tudo casal ou grupo de amigos, não tinha ninguém sozinho no lugar.
Aí eu sentei e comecei lá a curtir. Sentei, ficava olhando. Aí, na mesa do lado, tinha um grupinho de senhores mais velhos. Aí um começou a puxar a conversa. Falou assim, você tá esperando alguém? Eu falei, não. Você tá sozinha? Tô. Por que você tá sozinha? Eu falei, porque eu não sou daqui, eu vim viajar, tô sozinha. Quis vir curtir. Aí ele começou, quer sentar aqui comigo? Não, não, tá tudo bem. Tipo, então assim, não, mas é muito. Para as pessoas é muito estranho ver uma mulher sentada num barzinho, Aham. sozinha, comendo e curtindo. Eles acham que tem alguma coisa errada. Sim. E aí o curioso, como já tô num outro momento, eu ficava, se fosse antes, eu ficava assim, nossa. Ai, meu Deus, e agora que estão pensando em mim? Cara, eu ficava observando, aí eu olhava assim para as pessoas em volta. Sabe quando você vê que as pessoas estão olhando para você? Aí eu olhava assim, as pessoas viravam a cara. Assim. É essa dinâmica mesmo. E aí eu comecei a curtir isso, eu achei engraçado. E é interessante que você vai desenvolvendo uma autoestima, uma autoconfiança, vendo essa dinâmica Total. acontecer e falando assim, cara, o inconsciente coletivo, ele acha errado fazer isso, né? Por quê? Porque prezado na sociedade, você não sair sozinho não é legal, tal, não sei o quê. Então, quando vê alguém fazendo o ao contrário do inconsciente coletivo, ela é estranha. Não, na verdade, você é estranha e ainda bem que você está sendo estranha e Ainda ainda bem que bem. você está sendo diferente, porque você é uma pessoa diferente, porque não tem nenhuma outra Graziella Goya no mundo. E tá tudo certo você ser você. Total. Então o estranho é você querer ser normal. O normal deveria ser estranho. Só que na verdade ser normal é bom, é chique, tá na média. Só que o Cortella falava o quê? Quem tá na média é medíocre. Quem tá na média é medíocre. E eu compartilho, não gosto de fazer julgamentos a ninguém, mas não faz mais sentido hoje pra mim não ser isso. Eu sou eu, cada vez mais eu sou eu. A autenticidade, trabalhar na verdade, sabe? Essa é a verdade. Eu sou essa pessoa. Eu não tenho filhos, eu não tô num relacionamento hoje. E eu sou essa pessoa que se eu vou fazer as coisas sozinha, eu não deixo de fazer nada hoje, Má. Você sabe, hoje eu não deixo de fazer nada Total. porque eu tô sozinha. Uhum. E isso me dá um nível de felicidade que, assim, é muito mais leve minha vida. Esse caso é liberdade. Total. Liberdade. Cara, eu sou livre, posso fazer o que eu quero, sabe assim, o que eu sinto vontade, né? O amor é livre, inclusive. Né? Total. Quando você fala assim, é o meu amor, a minha namorada, o meu. Esses telefones celular, esse iPhone, ele vai ser meu até o tempo que ele tiver que ser meu. Depois não vai ser meu. Então, vai ser doado ou vai ser vendido, ou sei lá, pode acontecer. Mas o interessante é a pessoa entender que quando você fala que algo é teu, vira apego. Fica apegado a bens materiais. Escassez. Fica apegado a bens materiais. Então, a primeira coisa que eu falo, né? O amor é livre. É completamente inseguro, inclusive. Porque se você se abre, cara, do mesmo jeito que a pessoa que tá contigo se apaixonou, pode se desapaixonar. Então você se torna vulnerável. Se apaixonar é você ser vulnerável. Sair do seu trabalho para outro trabalho é ser vulnerável. Sair sozinha é ser vulnerável. Você falar coisas que vão contra o consciente coletivo é ser vulnerável. Você fazer coisas diferentes do que a maior parte das pessoas é ser vulnerável. Só que o crescimento, ele tá na vulnerabilidade. O crescimento, ele tá. Quanto mais vulnerável você é, mais você é você. Não dá pra você ter coragem sem ser vulnerável. Tipo assim, não fecha a conta. A pessoa corajosa, mas invulnerável. Não, porque... Por quê? Aí muita gente quer discutir isso. Por quê? O corajoso, ele tem que correr risco. Ele corre risco. E, inclusive, ele corre risco de dar merda. Fechar a empresa, receber um fora, não fazer aquela venda. Então, ele tem que ser vulnerável, o corajoso. Ele corre risco. Se ele corre risco, pode dar bom, pode dar ruim. Só que o que é pior que isso? Não correr risco. É o medo do fracasso. O cara que não faz, não vai falar com a mulher, não
cria um novo negócio, não faz, tenta aquela venda poderosa com medo do fracasso. Esse cara assim é um bunda mole. Não o cara que tá lá colocando cara a tapa, pá, dia após dia, fazendo o que tem que acontecer e que não sei o quê. Geralmente quem critica esse tipo de pessoa é quem? Os bunda mole. Sim. São os bunda mole. Porque ele nem tentou, né? Nem tentou. O pior que você fazer é nem tentar. Porque você faz, dá errado, você pode ajustar, você pode adaptar. Agora, o cara que nem tenta, qual que é o pior vídeo? O vídeo não gravado. E não é nem sobre o dar errado. Quando você entende que pode dar errado, vai dar merda. Cara, você tentou, vai dar merda. Mas é como você vai sair, como você vai encarar aquilo. Ah, beleza, deu errado. Tá, então agora vou fazer outra coisa. É assim, é a forma que você vai encarar aquilo e vai transitar, pronto. Tá tudo certo. Uhum. Você solta. Quando você solta, o negócio flui. Sim, total. Tem pessoas, gurus mesmo, que falam que você aprende. Muita gente fala assim, você aprende errando. Eu não concordo. Você aprende errando e acertando. Você aprende com os dois. Agora, você só aprende acertando? Óbvio que não. Não é porque tem gente que fala assim, você só aprende acertando. Porque errando não, errando te mostra o caminho pra você não fazer mais aquilo. Eu falo, cara, beleza, isso é um aprendizado. É aprendizado. Pra mim É um aprendizado. não tem. E vou além, assim. Pra mim pode nem ter esse conceito de, tá errado, tá certo. O que é errado e o que é certo? É o que você tirou de lição. Tá, não foi do jeito que eu estava esperando que fosse. Beleza. Não é porque tá errado. Não é o que eu esperava. Beleza. O que eu vou fazer agora? Tá, isso aqui tem que escolher uma. Agora eu tenho duas, sei lá, tenho outras opções. Qual que eu vou escolher? É um resultado, né? O Tony Robbins fala que não tem certo ou errado, tem um resultado. Então tá lá o resultado e o mais importante é o significado que você dá para o resultado que aconteceu. É o significado das tretas que acontecem na tua vida que você dá, que são um fator determinante de como você vai ter sucesso. Se você vai ter sucesso, você vai crescer rápido ou não. Então foi mandado embora, né? Eu fui mandado embora 2 vezes. Fui mandado embora na última vez em 2019. 2019. E eu lembro que no dia que eu fui mandado embora, cara, eu fiquei mal, assim. Fiquei mal, eu falei, pô, se contrataram para aqui 1 ano, foram 4 meses, que não sei o quê, fiquei pra baixo, né? Óbvio, o primeiro ponto é você se sentir machucado, que é uma negação, uma projeção humana. Você nega uma atividade, então você acaba projetando no outro também, falando que o outro foi responsável pelo que tá ocorrendo contigo. Naquele momento eu fiquei pé da vida comigo, fiquei assim, triste mesmo, que eu fui mandado embora. Demorou cerca de 3 meses pra eu parar, olhar pra trás e falar assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu não tava tendo coragem de não tomar decisão, de fato, né, me tornar um coach, um palestrante, um mentor poderoso, né, viajando no Brasil, fazendo muito mais dinheiro do que eu fazia antes. Eu não tava tendo essa coragem, então o que a vida fez? Vai lá. Enquanto eu não mudei o significado na minha mente do que ocorreu, eu não conseguia contar essa história. Você sentia culpa, vergonha, talvez. Vergonha de contar. Não contava que eu tinha sido mandado embora. Vergonha é você se achar errado. Que é diferente de culpa. Culpa é algo que você fez e fala assim, aquilo que eu fiz não tá certo. Uhum. Então eu tinha vergonha de ter sido mandado embora. Eu me achava errado. Por que eu me achava errado? Porque isso é vergonhoso. Porque, se eu falar isso, que as pessoas vão mudar a ideia delas que elas têm sobre mim. Só que calma, eu tô querendo controlar a minha reputação, a minha ideia que eu tenho, que as pessoas têm de mim. Então, calma. O que é isso? Eu não tô sendo eu. Eu tô tentando manipular. E encaixar no outro, né? É muito profundo isso. Basicamente, a maior parte das vergonhas que a gente sente na vida é que a gente tá tentando meio que manipular. Falando que você quer ser uma pessoa que você não é. E aí tá gerando a dor toda. Só se abre. Vai. É isso que aconteceu mesmo. Sabe assim? E é até bonito ver, né? Quando a pessoa se abre assim. É isso que rolou mesmo.
Caramba, você fala com naturalidade. Mas você fala que não sei o quê, que você se ferrou, que você ficou 100 mil de dívida, que você não sei o quê, que você não sei o quê. Aconteceu. Aprendi Sim. pra caramba com aquilo. Foram as melhores coisas que aconteceram comigo lá atrás. Pra eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, pra eu conseguir ajudar as pessoas no nível que eu tô ajudando hoje. Total, total. E quando que quando você deu essa virada de chave e você falou, cara, eu sou bom nisso, eu consigo ajudar outras pessoas pela experiência toda que eu vivi até hoje. A primeira vez que eu percebi foi quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu estudei marketing e participava do boliche universitário. Eles levam muito a sério. E no último ano, eu era um capitão da equipe de boliche da faculdade. Então a gente jogava campeonato nacional americano na ESPN, era nível top. E eu lembro que no meu último ano, eu era meio que o exemplo do time. Então, meu último ano de facu, os caras querem o quê? Curtir, sair, beber, que não sei o quê. E lá ele tem o empréstimo de estudante nos Estados Unidos. Então, cara, basicamente ninguém precisa trabalhar. Tem 40 anos depois da facu pro cara pagar a facu. Pega empréstimo do governo e toca a ficha. Eu não. Saí do Brasil, fui lá, meti a cara, tinha 2 trabalhos. Começava trabalhando 6 horas da manhã pegando lixo. À noite trabalhava na faculdade. Estudava durante o dia, treinava boliche, acordava cedo pra malhar, que não sei o que, era lá. Então, eu via que eu inspirava as outras pessoas e eu ganhava o respeito delas. Porque eu construí essa história e eu ia muito bem no boliche, no que eu fazia, no que eu me propunha a fazer. Então, eu ia bem na faculdade, eu ia bem no boliche, eu dava conta de fazer isso, dava conta de fazer aquilo. E os caras não tinham que trabalhar, não tinha que fazer isso, não tinha que fazer isso e ainda não ganhava de mim no boliche. E aí os caras falavam assim, caraca, aquele cara tá fazendo alguma coisa diferente. Então eu percebia que quando eu falava alguma coisa, eles paravam pra me escutar. E aí eu comecei a perceber que eles paravam pra escutar, pegavam e faziam. E aí quando eu percebi que eles paravam pra escutar, pegavam, faziam e dava certo, eu falei, caramba, então só com o que eu tô aconselhando, eles estão tendo resultado na vida deles. Aquele foi o primeiro momento da minha vida que eu percebi. Cara, eu tô sendo mentor e eu nem sei. Que legal. Show demais. Ó, Mar, eu preciso negociar com esse cara aqui, ó. Esse cara já me cortou. Não dá pra fazer mais 1 horinha, não, de bate-papo? Ah, se deixar, a gente Eu tô fala achando pouco. A gente fala dos vinhos Casal Garcia, por que você começou Não, a cara, que gostar você não viu. dos vinhos Casal Garcia. Se deixar. Não, cara, não sabe nada. A gente vira a noite só batendo papo, tomando vinho. Dona, se juntar Dona Marina e Celso, então. Meu Deus. Nossa, não tem fim. As mandiocas que minha mãe vai trazendo, fritas. Jack Boris pulando. Jack Boris, quibe, assim, minha mãe adora cozinhar, né? Então ela vai lá em casa e ela faz zilhões de coisas pra comer, petisquinho, aquela coisa. Sai rolando de lá. E Muito cheio bom. de vinho. É isso aí. Grazi, parabéns pelo seu novo projeto, tá? Eu sei Obrigada. que vai dar bom. Tenho certeza disso. Você tem um propósito muito bem definido aí, o projeto é muito bacana, tá? E primeiro de tudo, tá dentro de ti. Você já faz isso. E assim como você, tem várias outras pessoas que gostariam, né, de ir para um local e vivenciar o que os nativos de fato fazem, né, e colocando pro lado feminino, eu acho fantástico. Então já deu certo. A questão agora é quando vai materializar, né? Já tá acontecendo, já tá acontecendo. Ó, se vocês acompanharem, tá? Aqui também tem o canal que eu falo só dou dicas de passeios, viagens pelo Brasil. Acompanha lá que também tem tudo. E, Má, você sabe o quanto eu sou grata a você, quantos anos já que você tá comigo, que você me ajuda. E, cara, gratidão demais. Obrigada por aceitar meu convite. É uma honra te receber aqui. Eu sei, assim, acabou de chegar, tá em São Paulo, tá aí São Paulo, Caxias, Floripa, e aí É bem isso. já sei que você tá cheio de compromisso, esses dias você tá por aqui. Então, obrigada mesmo pelo seu tempo, amei estar com você. Final de semana, Dona Marina, me espera, tô aí. Tamo junto, Grazi. Parabéns, né, pelo
Grazi GoiaCast, estamos juntos, galera. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você preza aí, que você quer ter uma vida mais saudável, mais sustentável, mais espiritualizada, né? E fazer as coisas. A gente falou muito de vergonha, falou muito de ansiedade, né? De autoestima, autoconfiança aqui. Cara, e ó, eu sou a prova. Se vocês estão me vendo assim hoje, vocês acharam legal? Então procura esse cara aqui. Má, fala, agora vem seu peixe, fala pessoal, suas redes sociais, como o pessoal te acha, como que eles te procuram, né? Como Legal. te acham para uma mentoria. Tá. Bom, meu nome é Marcelo Suartz, S-U-A-R-T-Z. Tem no Instagram, tem no YouTube, tem no Spotify. O conteúdo tem vários conteúdos gratuitos lá, inclusive. Uma pancada, sério, uma pancada. Você vai ter um canal todo meu, podcast, tá tudo lá. Tem o meu site também, marcelosuartz.com.br. Hoje eu sou mentor de alta performance, sou palestrante, então dou palestras em várias empresas. Eu tava dando uma palestra num congresso no México na semana passada. Alta performance, energia, foco, disciplina, o cara produzir em mais e menor tempo. E se você sente que você quer lotar sua agenda de clientes também, tamo junto na mentoria individual, aumentar seu nível de produtividade, inteligência emocional. E tem uma coisa importante que sucesso profissional sem qualidade de vida é viver deitado no fracasso. Então não adianta de nada você lotar seu bolso de dinheiro e não saber curtir a vida e ter saúde para você ter sustentabilidade. Total. Obrigada, Má. Pessoal, obrigada por acompanharem, continua acompanhando, se inscreve no canal, curte, manda pra galera que você acha que faz sentido também escutar esse bate-papo. E é isso, até o próximo. Um beijo. Tchau, galera!